O vídeo de hoje é sobre a coisa mais difícil do que não ter ideias. É ter um monte de ideias e não conseguir pôr nenhuma em prática. E não, você não entendeu errado. O começo desse vídeo foi justamente falando sobre algo pior do que não ter ideia, que é justamente o oposto, que é ter inúmeras ideias e não conseguir pôr nenhuma em prática. É o que eu chamo de ansiedade de ideias. É como se sua mente está fervilhando de ideias, de várias coisas boas que poderiam funcionar num vídeo, num texto, numa apresentação, mas de alguma forma você não consegue pôr em prática porque sua cabeça simplesmente não para. Você está tendo inúmeras ideias ao mesmo tempo. Você não consegue canalizar um ponto focal principal. Você não consegue bolar um plano para conseguir seguir, porque sua cabeça simplesmente está fervilhando de ideias. Para algumas pessoas isso seria maravilhoso, mas para algumas é complicado, principalmente quando você trabalha na construção de conteúdo. E eu vou explicar o porquê. E sim, se você acha isso um grande paradoxo, parabéns, você acertou, achou certo. É um grande paradoxo. Quando a nossa mente não cria nada, é um pesadelo. Mas quando ela cria tudo, adivinha, também se torna um pesadelo. Porque a gente está pensando tanto, está criando tanto, que a gente não consegue focar em uma só ideia. A gente foca em tudo e a nossa mente simplesmente trava. Você não consegue focar em algo para ser o seu caminho de rota de ataque. Seja para um vídeo, seja para redação, seja para qualquer coisa. Quando sua mente não consegue focar em algo, quando você não cria uma lista de prioridades, você simplesmente congela. Quando o Gojo falou, quando você tem tudo, quando você sente tudo, você simplesmente não consegue fazer nada, porque é muita informação chegando e seu cérebro não consegue processar. E não, isso não é um problema, mas se você não conseguir direcionar isso, isso vai se tornar futuramente uma dor de cabeça. Futuramente, isso vai se tornar uma dor de cabeça. E eu vou explicar por quê. Quando você está criando tudo, você está criando no máximo, você simplesmente não consegue pensar exatamente na ideia central, mas sim você está pensando em várias coisas. Isso vai te travar, você não vai conseguir como construir o corpo da ideia que futuramente pode virar o roteiro do seu vídeo ou o corpo de uma redação. Isso vai te prejudicar em tantos níveis que não adianta nada. O ápice da criação, a sua mente está borbulhando de ideias se você não tem organização. Aí entra a melhor coisa criada pelo ser humano na história desde a internet, a lista de tarefas. Quando sua mente está criando, a primeira coisa que você tem que fazer não é só ficar animado, é pegar um caderno, uma caneta, ou seu celular, ou seu notebook e começar a escrever. Escreva, priorize os pontos importantes dessa sua ideia. Simplesmente começar a criar demais, você ficar travado e não conseguir resgatar a ideia que você teve, você olha, foca sua mente e foca naquela ideia principal, porque você vai ter um campo de direção que você não vai se perder dentro da sua própria cabeça. E não, isso não serve só para isso, serve para qualquer coisa. Se você está tendo problemas de organização, faça uma lista de tarefas, você vai conseguir organizar a sua vida de forma espetacular. Muito mais do que uma dica, isso também serve para a criação de roteiro. Roteiro é algo complexo e algo simples de criar, depende do rumo que ele vai levar. Quando você está tendo uma tempestade criativa, quando você está ficando tão explosivo de ideia, criar um roteiro pode ser simplesmente a coisa mais bagunçada da sua vida. É aí que entra aquilo que eu falei, a lista de tarefas, no caso, lista de ideias. Você pega aquela ideia principal que você anotou, não só os pontos simples dela, mas os pontos principais, você pega, analisa, estuda e cria um roteiro a partir disso. Por quê? Você não vai ficar refém da sua cabeça ou das ideias que você está tendo. Você anotou algo, transformou aquela ideia em algo físico, algo tangível, que você possa ler, que você possa guardar. E até mesmo se você não estiver sozinho, se você tiver uma equipe ou um parceiro que está ajudando no seu canal ou algum outro projeto seu, ele vai poder olhar aquilo, ler e poder dizer, ó, a gente pode ajustar isso, pode ajustar aquilo. É como se fosse um salvaguarda de si mesmo. Eu vou explicar como é que isso tem me ajudado na construção desse canal. Ter uma lista ou ter as ideias escritas tem me ajudado muito, porque desde que eu criei esse canal, mesmo que eu não tenha postado muito vídeo, eu tenho uma ideia atrás da outra incessantemente. Só que são ideias uma atrás da outra. No que eu tô pensando em uma, eu já começo a trabalhar na outra. Isso tem me atrapalhado muito, não somente no processo de criação, mas na hora de gravar, porque eu me perco muito durante o vídeo. E aí que entram as anotações. Quando eu pego uma ideia, eu anoto ela, eu meio que marco ela como uma ideia principal, porque nela eu me guio e eu vejo quais ideias que eu posso usar no vídeo. Como nesse caso, como eu falei da ansiedade criativa, que é uma coisa que eu passo, provavelmente muita gente deve passar o mesmo. Bom, no final de tudo é só questão de organização.
Pessoas que pensam demais devem ser organizadas para não justamente só organizar suas ideias, mas se organizar durante a vida. E pessoas que na produção de conteúdo se perdem também devem fazer o mesmo. Por isso que muitos assuntos é importante ter um roteiro, que não passa mais do que uma organização de ideias durante um vídeo. E pasmem, ele ajuda muita gente na produção de conteúdo, não somente a se organizar, mas também a não se perder dentro do próprio assunto que ela mesma vai falar. Então, quando se fala em ansiedade criativa, é justamente isso, ter um monte de ideias e ter dificuldade de organizar, ter dificuldade de compor, ter dificuldade de pôr para fora. Porque é difícil, porque sua mente não para, sua cabeça não vai parar, ela sempre está pensando. E ter um guia anotado é fundamental para conseguir ter sucesso. Pode parecer ruim, mas ter ideias é maravilhoso. O que não é maravilhoso é justamente a bagunça que pode ser se você ter ideias demais. Então se organize. A ansiedade criativa não é um problema e nunca vai ser, afinal ter ideias nunca é um problema. Mas quando você não se organiza e deixa sua cabeça voar demais, aí você pode se perder um pouquinho. Isso não vale só para criação de conteúdo, não é só para criação de vídeo nem nada, vale para qualquer âmbito da vida. Seja para quem dá aula, seja para quem vai fazer o Enem, seja para quem quer construir algo como uma empresa ou quer escrever um livro. Tenha suas ideias, mas as organize, porque não vai só ajudar elas a funcionarem melhor na hora em que forem plano em prática, mas também organizar sua cabeça para vê-las no campo geral e encontrar até possíveis defeitos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, algo simples e como sempre, valeu, até a próxima e tchau!